Mas, enfim, conseguimos chegar à conversa e isso, desde já, agradecer pela disponibilidade também e pela, enfim, possibilidade de estar aqui connosco à conversa hoje, porque sei que não foi ou não está a ser um dia também fácil, não é? E também acabou, aliás, de vir agora também. Isso é ótimo. Portanto, eu, em nome do Panathlon Clube de Lisboa, que é quem está a organizar o Ética Summit, queria agradecer o facto também de ter aceito o convite para ser embaixador do Ética Summit 2023 e também, claro, aceitar fazer esta conversa connosco. Para nós é naturalmente um gosto contar consigo, contar com a sua participação e contar naturalmente também com, enfim, com o seu testemunho também em prol desta importante mensagem que hoje queremos passar. Eu certamente que teria aqui muitos minutos para falar do currículo do Mister. Eu queria apenas e só, e lá está, não querendo deixar nada de fora, referir de facto que já lá vem, ou já lá vão, 13 anos, segundo me falha, se não me falha aqui naturalmente também aqui a minha formação, selecionador principal da nossa seleção nacional de futsal, e dentro deste período temos sido, todos nós portugueses, já, enfim, surpreendidos, enfim, talvez não surpreendidos, porque diz-se muitas das vezes que a surpresa não se chega à surpresa sem também muito trabalho, certamente. Portanto, temos, de facto, consigo atingido muito sucesso, temos tido muitos títulos também e é naturalmente aqui também um gosto enorme ir acompanhando sempre o seu trabalho, o trabalho da nossa Seleção Nacional, e por isso também já aqui uma palavra introdutória nesse sentido. O Mister também é licenciado em Educação Física pela Faculdade de Ciências, de Desporto e, enfim, foi já inúmeras vezes também eleito melhor selecionador nacional. Eu queria agora fazer aqui um pequeno parênteses e queria dar aqui a palavra também ao Mister para fazer uma pequena introdução, para depois, sim, darmos então aqui início à nossa discussão. Não, olha, antes de mais, boa noite a todos que estão a ouvir, mas essencialmente eu é que agradeço o convite. Não é? Falarmos de ética no desporto é algo que me parece extremamente importante e relevante nos dias de hoje. Todos os espaços e momentos que permitam, pelo menos, refletirmos um bocadinho acerca do que andamos a fazer, acho mesmo muito, muito importante. E como várias vezes referi, é público, tantas vezes nós estamos numa situação em que temos aquela frase, não é? Que é quase de vida ou de morte, agora é que se joga tudo, agora, mesmo numa situação competitiva de enorme exigência, não é? Para se lutar por uma medalha olímpica, para ser campeão do mundo, para ser campeão da Europa, eu digo sempre, nem aí vale tudo. E continuo com alguma convicção a achar que quando nos pautamos por determinados princípios e valores, que não são de agora, que há tanto tempo tantas pessoas já nos ensinaram, como é que nasceu o desporto e quais são os valores inerentes à prática desportiva, mesmo a competitiva de mais alta exigência. Eu digo sempre, quando cumprimos ou quando tentamos pelo menos ter alguns princípios e valores, eu acho que ainda estamos mais perto de ganhar. Estamos mais perto de atingir o nosso objetivo, de nos focar no que é essencial para a nossa prática, para o nosso desempenho, e depois perceber que é desporto, não é? Às vezes perdemos, às vezes ganhamos, mas parece que muitas vezes andamos preocupados com questões acessórias e esquecemos os principais princípios e valores inerentes à prática desportiva, mesmo que ela seja de enorme exigência do ponto de vista competitivo. Portanto, esta é um bocadinho a minha forma de olhar para as coisas, sempre foi. Quando as coisas não corriam bem, não era por isso. Temos, por vezes, um bocadinho aquela tendência, se não estamos a atingir determinados objetivos, questionamos tudo, procuramos culpados. Não, quer quando perdemos, quer quando ganhamos, parece-me que há um determinado comportamento que pelo menos devemos fazer um esforço para perceber que devemos seguir esses princípios, acho eu.
Depois, claro, depende de cada um e dou os parabéns ao Panathlon de Lisboa por organizar este Ética Summit e permitir refletir mais uma vez. Parece-me que nos dias de hoje é mesmo muito importante refletirmos um bocadinho sobre os nossos comportamentos na prática desportiva. Muito obrigado. Eu acho que, de facto, não tenho muito a acrescentar em relação às últimas palavras. Queria apenas dizer que essa discussão sentimos também que era necessária levar à lusofonia e convidámos para isso também muitos países a participar nestes 3 dias de debate. Volto a lembrar, 8 a 10 de setembro, que vão ser os dias do Ética Summit, 100% online, e de participação gratuita, inscrição gratuita. E vamos ter em várias mesas de discussão pessoas do Brasil, pessoas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, enfim, Cabo Verde, de outros países também da lusofonia a participar ativamente nas mesas de workshop que temos, e vamos ter certamente agora, nos próximos minutos também, aqui a oportunidade de falar de algumas delas. Aliás, eu até poderia começar aqui por uma, porque estamos aqui precisamente a falar naquilo que lhe é querido, Mister, que é precisamente a questão do treinamento. E nós, um dos workshops que nós temos no grande bloco temático, no primeiro grande bloco temático dedicado ao desporto juvenil, é precisamente o que é o treinamento ético. É essa a questão que nós levamos para a mesa do workshop, e temos nessa mesa colegas seus também a debater um bocado o que é isto. E ouvindo isto, Mister, o que é que lhe apraz dizer esta questão do que é o treinamento ético? O que é que tenta passar aos seus atletas? O que é que tem tentado passar aos seus atletas quando fala precisamente desses valores, quando fala precisamente da importância que têm os valores também na competição, mesmo sabendo que tentamos, claro, dar sempre o máximo para ganhar, mas sabendo que há limites, não é? Passa pelo que nós fazemos no dia a dia, não é? Ok, se eu me focar muito no que é o treino, a exigência do treino, não é? Nós tentamos aproximar ao máximo o treino do que será a competição, e se na competição eu acho que nós nos podemos pautar por determinados princípios, no treino é a mesma coisa, não é? Eu quero ser melhor que o meu colega que está ao meu lado, eu quero vencer todos os duelos contra ele, mas eu quero vencer porque isso é o que está inerente à prática desportiva. Eu ser melhor, eu superar-me, eu ser melhor que o meu adversário. Agora, isso nunca tem nada de pessoal, nem de contra aquela pessoa que está à minha frente. Isso, eu digo, eu tenho que pautar e tenho que ter uma série de comportamentos enganadores. Tenho que ser mentiroso, tenho que ser cínico, tenho que dizer que vou pela direita e fico pela esquerda, tenho que simular, mas isso dentro dos limites das leis de jogo e dentro do que é a prática. Quando eu me comporto assim no dia a dia, no treino, se calhar depois estou mais preparado para quando eu chegar em situações limite de eu achar que aquilo é pessoal. E eu digo sempre isto, eu já dei este exemplo várias vezes. Nós tivemos uma vantagem importante na final do Campeonato do Mundo porque alguém se preocupou com questões que não são do jogo, como a agressão, e nós tiramos vantagem nisso. É o que eu digo, não é? Eu se levo, já o meu avô me ensinava isso, se levei com uma pedra, não posso querer atirar um calhau. Isto é uma expressão de Trás-os-Montes. Eu não posso responder na mesma moeda. Eu tenho que perceber o que é que estou ali a fazer. Portanto, durante todos os dias da minha prática desportiva, do meu treino, eu perceber isto. Não é? Eu treinar no limite dos limites. Nós que é um jogo coletivo, todos os dias treinamos uns contra os outros. Todos os dias temos equipas, grupos que disputam, competem a um nível altíssimo entre eles. Mas perceber qual é a verdadeira essência, no que é que tenho que me focar, o que é decisivo para o meu desempenho, e quando eu respeito muito quem está do lado de lá, quando eu respeito a essência da prática desportiva da minha modalidade, eu foco mais no que é essencial. Esta é a minha maneira de ver, portanto, como é que eu no dia a dia me comporto assim. E depois, de forma complementar, quais são as regras de vida coletiva que nós temos
em cada estágio, em cada refeição, em cada momento que estamos juntos, em cada momento que estamos dentro do balneário, em cada momento, como é que nós nos ajudamos e que temos no fundo. É o que eu digo sempre que isto não é nada de especial, é tudo uma questão de boa educação, uma questão de formação humana e boa educação. Isso também também o meu avô me ensinou que a boa educação cabe em todo lado. Não é porque estamos ali a lutar para ser campeões da Europa que eu acho que me focar em questões que não têm nada de ético que me vai ajudar mais a vencer. Isso pode-me ajudar a vencer pontualmente. Ao longo do meu trajeto e da minha carreira desportiva, eu não me parece que isso vá ajudar, seja quem for, treinadores, jogadores, dirigentes, staffs médicos, não me parece que isso vá ajudar, seja quem for, porque nós deixamos de nos focar no que é essencial. Isto foi sempre um bocadinho a minha forma. Como é que no dia a dia, no nosso treino, entre nós, fora do treino, que regras de vida coletiva temos, que cooperação temos entre nós, que relacionamento temos, dentro da nossa prática desportiva, não é? Da nossa exigência. Portanto, isso acho que tem que ser cultivado no dia a dia, em cada pequeno comportamento, em todos os exercícios de treino, na preparação do treino, na recuperação do treino, depois quando estamos juntos, perceber isso, perceber que até dentro de uma equipa há competição entre eles, todos querem jogar mais minutos, todos perceber qual é o papel de cada um e perceber que há momentos que se calhar o meu colega que está ao lado pode ser mais importante naquele momento do que eu. Quando nós sentimos isto nas equipas entre eles, aí há princípios muito vincados, e eu pelo menos tenho sentido isso ajuda muito, muito a focar-nos no que é essencial e parece-me que está mais perto da vitória depois, naqueles momentos altamente emocionais, competitivos e de uma exigência brutal, mas que não nos tira o foco do que é essencial e do respeito, parece-me que isso ajuda mais um bocado. Eu tive aqui algumas palavras também do que foi aqui também referindo, nomeadamente também a questão da educação e da formação, porque ao construirmos também estas mesas de discussão também, workshop, etc., do Ética Summit, uma das preocupações foi exatamente perceber como é que nós conseguíamos levar este evento ao tecido base do desporto, porque era aí que nós queríamos tentar chegar, porque existem já muitas iniciativas que são de louvar e que eu acho que, como também disse no início, não haverá e não há certamente iniciativas suficientes para se tentar apelar a uma boa mensagem, que haja um desenvolvimento do desporto, mas nós tentámos, de facto, focar-nos um bocado nisto. E em discussões que tive, por exemplo, com intervenientes que vão fazer parte do Ética Summit, por exemplo, de vários comitês olímpicos de países da lusofonia, uma das coisas que chegava precisamente era, muitas das vezes, a falta de educação gritante que existia, por exemplo, nas competições africanas. Um exemplo, e que um determinado atleta não sabia que tomando uma substância para uma determinada dor, poderia estar a incorrer ali numa substância ilícita que iria acusar positivo no doping, por exemplo. Ou seja, mesmo esta questão da informação, de formação, de educação, passa despercebido não só nestas competições, mas também até muitas das vezes no dia-a-dia. Um dos blocos temáticos do Ética Summit é precisamente a tocar na questão da dopagem. Vamos falar, por exemplo, do passaporte biológico. Vamos trazer também à colação um bocado a modalidade do ciclismo. Vamos ter o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo também a participar numa mesa redonda. Mas um dos workshops, por exemplo, da dopagem, tem como título "Estou doente, posso tratar-me". Ou seja, vamos tentar, nesta mesa de workshop, discutir um bocado esta questão. Muitas das vezes não é pelo facto de se tomar alguma coisa que visa tão e só tratar uma qualquer doença que se está a incorrer numa prática ilícita de dopagem. A não ser que lá está, que essa substância não seja lícita. Mas isso, muitas das vezes, enfim, discutindo com o treinador, discutindo com o departamento médico, discutindo com quem sabe e quem está de perto, consegue-se também fazer esse devido check.
Em relação aqui a esta questão da dopagem, qual é aqui a visão do Missa com respeito a isto? Chegou a assistir a alguma situação? Chegou, enfim, a ser testemunha de alguma situação destas? Qual é a sua opinião relativamente aqui à dopagem? Porque também foi falando muito no início até da introdução que é a favor de facto da prática positiva e limpa acima de tudo. Eu não tenho experiência absolutamente nenhuma, não é? Nunca passei por uma situação dessas, com nenhum atleta, nem eu quando ainda joguei nunca passei mesmo no futebol. E desde que sou selecionador e antes selecionador adjunto, nunca tivemos alguns testes surpresa, temos sempre o controle antidoping, né? Que é sempre um problema que às vezes eles ficam lá até às 3, 4 da manhã e no dia seguinte há treino. Mas faz parte. Tocou aí num algo extremamente importante, é como é que nós vamos educando os nossos atletas em várias áreas. Essa é outra área, não é? Ter o que é o doping e o cuidado que se deve ter. Não é? Que muitas vezes é por falta de informação. Se é por falta de informação, o que é que nós podemos fazer para quebrar isso? Não é? Para que estejam informados, para que minimamente estejam alertas para essas coisas. Nós aqui costumamos sempre muito dizer, não é? Portanto, temos muito... Várias vezes fizemos ações para esclarecer, especialmente seleções jovens, e nomeadamente na questão da alimentação e da recuperação do treino. Não é? Todas essas áreas complementares, muitas vezes os nossos miúdos não têm sequer informação, não sabem, não agem de má fé. E que é que nós podemos fazer, ou pelo menos ajudar e alertar para que estejam um bocadinho mais atentos a alguns desses erros. Pelo menos nas seleções de futsal e na federação temos sempre andamos sempre ali com a brincadeira de dizer que se te alimentas bem e se recuperas bem, é a melhor ação complementar que podes ter. Não é? Por isso temos algum cuidado, ou muito cuidado, em explicar aos miúdos porque é que está aquele alimento, porque é que estão aqueles pratos, porque é que eles comem aquilo, porque é que está aquilo no intervalo dos jogos em cima da mesa, porque é que são estas frutas, estas barras, os miúdos irem percebendo isso, não é? E as coisas não acontecerem só, ou seja, passar informação. O problema hoje é que existe tanta informação que eles depois não sabem selecionar o que é importante. Não é? Ainda outro dia via miúdos extremamente preocupados com as questões proteicas e da musculação e da força e a cometerem erros inacreditáveis. Agora, eles não tinham era informação. Eu disse, olha, vocês estão a cometer erros, olha, que isto não pode ser assim. Vocês têm que se informar melhor com os vossos treinadores, vocês não estão nos clubes, então vocês não podem vir para casa com estas questões. Portanto, há aqui uma série de áreas e hoje que eles têm acesso a tanta informação, acho que temos que ter dado aí. E eu não tenho dúvidas, ou pelo menos na nossa área, que será, não sei se é diferente ou não, mas para nós é muito claro o que é a recuperação e o repouso e como nos alimentamos e que cuidados temos no dia a dia. Esse é um aspecto fundamental do treino, não é? Para cada vez que vamos treinar estarmos muito bem. E pronto, não tenho experiência, nunca passei por essas situações, mas a visão é claramente essa, ou pelo menos as indicações que temos sempre nós. Se te alimentares bem, se souber repousar, o que é um problema às vezes com os miúdos, que não é treinar a topo, como eu digo, de gás à tábua, e depois perceber que podem andar a passear e podem... Não. Como é que eles vão percebendo essas coisas? Portanto, é o que eu digo, o mais natural que existe, o mais positivo que existe na nossa atividade, acho que não é novidade para ninguém. Hoje parece-me que é muita informação e os miúdos às vezes andam um bocadinho perdidos e nós temos que os ajudar ou esclarecer, alertá-los para algumas questões, especialmente estas do doping, que não me parece que seja uma ajuda e que seja... Tem que ser completamente banido, não é? É claro, acho. Sim, sem dúvida. E hoje em dia, Mister, certamente concordará com o facto das redes sociais
e da informação proliferar de uma forma, enfim, a uma velocidade múltipla, não é? Isto, de facto, hoje em dia é muito fácil alguém partilhar uma informação, olha, estas vitaminas são boas, ou esta substância é boa, toma, e muitas das vezes, lá está, não sabendo e não tendo esse travão, incorre-se aqui depois em situações nada positivas. Aliás, uma das mesas de workshop, regressando àquele bloco temático do desporto juvenil, é também o papel, e o temático é como os pais se devem comportar. Ou seja, aqui também se apela um bocadinho, nesta mesa de discussão, o papel importante, certamente, que os pais têm também, não só nesta temática, mas em muitas outras, e também será aqui uma mesa interessante discussão. E nós temos aqui sensivelmente mais 6 minutos e eu, como lhe disse, não queria estar também a passar disso também para lhe dar o devido descanso. E temos aqui, eu queria pelo menos tocar aqui em 2 dos nossos últimos blocos temáticos que vamos ter, porque vão ser também temas, enfim, quentes, naturalmente e infelizmente não pela positiva, mas que tocam em situações também que devem ser faladas. Um deles é dedicado à questão da violência no desporto e nessa vamos ter em particular uma mesa redonda de discussão com jornalistas, por exemplo, portugueses, mas também dos PALOPs, em que vamos abordar precisamente a questão da cobertura jornalística neste fenómeno e tentar perceber aqui o que é que é isto. E vai ser certamente também uma mesa muito interessante. Convido desde já também a marcar na sua agenda para assistir. Essa mesa não vou. Essa mesa... essa mesa não vou. Essa mesa... Não vai, pronto. Mas eu espero que, enfim, consiga motivar a irem. Não, existe aqui, de facto... Nesta mesa temos depois também dois workshops que vão exatamente depois dentro das temáticas das políticas e práticas de prevenção e combate à violência no desporto, que existe muitas das vezes também essa necessidade de perceber o que é que está a ser feito neste domínio e o que é que se pode desenvolver também neste domínio. Um dos últimos blocos temáticos que vamos também abordar no Ética Summit é a questão da manipulação dos resultados esportivos. Esta temática, infelizmente, uma temática muito atual em várias modalidades esportivas, tem também cada vez mais a surgir nos desportos eletrónicos, mas, enfim, nas modalidades também de futebol, também do futsal. Aliás, fazendo uma pequena pesquisa, temos aqui situações, por exemplo, do Brasil, do Campeonato Carioca de Futsal, em que houve já, ou que estão a acontecer também, investigações por parte da Polícia e do Ministério Público. Enfim, há aqui sempre, infelizmente, pela negativa, muitas notícias que também se quer que, como há bocado dizia, em relação ao doping, erradicar. Certamente este também será um dos temas que, se possível, gostaria que fosse erradicado. Em relação a este tema, Mister, tem aqui alguma opinião formada com respeito a isto? Chegou a ouvir, a presenciar, chegou, enfim, ou tem aqui alguma opinião formada sobre esta questão da manipulação dos resultados esportivos? Qual é aqui, na sua opinião, a forma a abordar para tentarmos... Claro. Em relação a esses dois temas, quer a violência, quer... Em relação à violência, nós, como agentes esportivos, temos uma responsabilidade enorme. O exemplo que nós damos é catalisador disso ou não? Parece. Eu não me canso de repetir e dar como exemplo, é dos momentos mais, que é muito chato sempre uns, de festa para outros, mas nas últimas 5, 6 épocas, já não sei o número certo, ver a entrega da Taça de Campeão Nacional de Futebol de uma equipa a prestar sempre homenagem à outra, depois de perder um campeonato nacional, é dos momentos mais marcantes de fair play que eu assisto. E ainda no final da época passada, novamente se verificou isso. Uma equipa perdeu, uma equipa ganhou, o Sport foi campeão, o Benfica perdeu e não foi por isso que não se prestou a homenagem de uns aos outros e houve um enorme respeito e todos sabemos que andamos na prática desportiva o que nos custa perder. E o que aquilo significa às vezes até para as carreiras desportivas dos atletas, dos treinadores, significa, está em causa às vezes a nossa carreira. Mas mesmo aí, que comportamentos nós temos? Nós, treinadores, dirigentes, jogadores, nós temos um papel
decisivo, na minha opinião, no fomento ou não, ou pelo menos em dar bons exemplos para que a violência e que muitas dessas coisas não aconteçam, do meu ponto de vista. Porque as pessoas que vão aos estádios e aos pavilhões vão para nos ver. E depois revêem-se muito os nossos comportamentos. Não é? Portanto, essa, pelo menos, é a minha forma de ver as coisas. E em relação à manipulação, portanto, isso é algo grave que acontece hoje em dia. E posso dar o nosso exemplo. Esse é um tema muito importante para nós, em que todos os nossos, ou tentamos o máximo de jogadores que passam aqui nas seleções nacionais, tenham formação com as pessoas especializadas da Federação, que estudam, investigam e que até monitorizam essas questões, que tenham formação e que os miúdos sejam informados. Eu já estive em várias ações, quer as seleções A's, quer as seleções jovens, perceberem a gravidade disso. Mais uma vez, por vezes há miúdos que fazem apostas aqui ou ali por não terem informação, porque lhes apetece, porque é brincadeira, porque é aplacar, porque é isto, porque é aquilo. Ok, normal. Mas eles têm que estar informados, ver se és atleta desta modalidade ou daquela, o cuidado que tens que ter. Para depois, no futuro, esse tipo de questões não acontecerem, serem completamente irradiadas. Não é? Essa é das situações que a mim me mete mais confusão. Porque não estar... Isso é retirar toda a essência que a prática desportiva tem. Eu não estar a jogar o jogo para ganhar, para vencer, para atingir o objetivo do jogo, que é marcar golos, não sofrer tantos como os outros. E quando há algo que cria ruído, por muito simples que seja nisto, aí perdemos todo o sentido do que andamos a fazer. Perde sentido o treino, perde sentido a preparação, perde sentido tudo o que já falámos até aqui. Por isso é muito importante conseguir realmente investigar muito bem, haver cada vez, e existem, não é, entidades internacionais, nacionais altamente focadas a trabalhar e a investigar os casos que infelizmente surgem, porque isso retira toda a essência do que nós andamos a fazer. Não é? Isso, eu imagino, eu acho que nunca passei por uma situação dessas, ou uma outra situação que são as histórias que se ouvem daqui, dali, deste jogador ou daquele, mas nunca passei e imagino o que é estar numa equipa em que esse tipo de situações aconteçam. Não é? Tudo deixa de ter sentido. Deixa de ter sentido ser treinador, deixa de ter sentido ser jogador, tudo deixa de ter sentido. E olha, se calhar terminamos como começámos, não é? Isto é uma questão de formação humana, de boa educação, de princípios e valores e saber o que andamos aqui a fazer. Não é? Que são a nossa dignidade esportiva, nunca ninguém nos pode retirar. Não é? O nosso esforço, a nossa superação, o tentar ser melhor que o adversário, a desejar que o adversário seja o melhor que ele pode. Não é? Que essa é outra questão. Deus queira que ele esteja mal, Deus queira que ele tenha lesões, Deus queira que ele esteja o melhor que pode e eu consigo ser melhor do que isso. Quando nós perdemos esta essência, o desporto deixa de ter sentido. E mesmo na alta competição, em que, ok, as nossas carreiras estão em jogo, o ser campeão do mundo é algo que marca uma carreira, seja de quem for que está envolvido. Mas mesmo aí, não pode ser de qualquer forma, sem regras, sem nada, não é? Porque isso não é o que fica. Não é? E eu relembro vários treinadores, lembro um de futebol que dizia que preferiu ser vice-campeão do mundo 2 vezes e ficar marcado como o melhor futebol que se viu, e não foi campeão. E o que é certo é que hoje todos falamos desses 2 vice-campeonatos do mundo, não é? De um determinado país que era um sucesso a jogar de uma forma diferente, com alegria de uma forma positiva, e se calhar nem nos lembramos quem é que os venceu nessas 2 finais. Portanto, o desporto, às vezes ganhamos, mesmo no alto rendimento. Não é? E como é que nós olhamos? E desvirtuar da prática desportiva com manipulações não tem sentido. Mister, foi um gosto estar consigo à conversa. Chegámos aqui ao fim dos nossos 30 minutos. Mais uma vez, um gosto enorme contar consigo como embaixador do Ética Summit 2023. Relembrar também aqui quem está a assistir que vai acontecer online entre os dias 8 e 10 de setembro, completamente gratuito. A inscrição continua aberta.
E deixava aqui os últimos segundos para si, para dizer também a quem nos está a acompanhar o que achar importante, mas novamente, muito obrigado. Não, obrigado eu, mais uma vez, e parece-me que vale muito a pena refletir sobre as várias temáticas que mencionou, sobre as várias mesas que vão ter, sobre os vários painéis. Pá, vale muito a pena refletirmos todos, e com tantas pessoas de outros países, de outras organizações, desde o Comitê Olímpico, os árbitros, treinadores, atletas, ou seja, os agentes que estão envolvidos, portanto, e conseguindo refletir, irmos percebendo uma outra ideia, refletir, no fundo é o que eu digo sempre, o que é que andamos aqui a fazer? Às vezes parece que não sabemos o que é que andamos aqui a fazer. Isto não é só treina, ganha outro, trepa toda a gente e está feito. Não, não é. O que é que nós andamos aqui a fazer? O que é que andamos a fazer nesta vida? E se esta é a nossa função, é o desporto, se temos funções de responsabilidade no desporto, uma visibilidade, que responsabilidade nós temos com esta nossa essência, não é? Com a nossa modalidade, com o nosso desporto. Podermos refletir acerca disso é extremamente importante e, claro, que aconselho vivamente. Nós estaremos numa competição importante, mas de certeza que até ali nos passos mortos e de folga, de certeza que me vou ligar e vou estar a ouvir aqui e ali, porque são temáticas muito, muito importantes, ainda por cima com o que temos vindo, se calhar, a perceber-nos todos do que está a acontecer muito ultimamente, não é? Depois da pandemia achávamos que íamos ser todos muito solidários e tolerantes e parece que está pior. Parece que não conseguimos refletir, ou como eu digo, parece que não sabemos muito bem o que é que andamos aqui todos a fazer e qual é a nossa responsabilidade dentro da nossa atividade desportiva, da função de cada um. Por isso, eu é que agradeço o convite e vou ver se consigo, apesar de estar numa competição importante, ainda passar pelo Ética Summit e desejar que seja um sucesso e um excelente espaço para reflexão. Temáticas muito, muito importantes para valorizarmos cada vez mais o nosso desporto. Nós temos muita responsabilidade na valorização da nossa atividade desportiva, não só na elite, mas que exemplo as elites dão para os nossos meninos e as nossas meninas, que é o que eu digo sempre. Eles é que são as pessoas mais importantes disto. Nós na elite somos uns sortudos que trabalhamos com os melhores. Mas nós, os melhores, que exemplo damos para os pequeninos? Eles é que serão o futuro e essa base é que tem que ser cada vez maior e mais alargada. Por isso, temos todos uma responsabilidade grande e temos que refletir e às vezes parar para tentar perceber o que é que andamos aqui a fazer. Nem mais. Com isto, nos despedimos. Muito obrigado. Uma boa noite, Mister. Obrigado. Boa noite, obrigado, boa noite.